Vamos para mais um cafezinho, vamos falar de cultura corporativa, realismo capitalista e os céus reclamando da geração Z. Vamos lá? Bom, nesse cafezinho eu vou tentar de novo aqui, tentar dar um pouco mais de informação acerca do meu penúltimo cafezinho, né? Que agora já é o penúltimo, né? Que é, eu falei lá na cultura corporativa e o mimimi de céu, que era os céus estão reclamando da geração Z, que é uma matéria que eu vi que é bem bizarro, que não explica muita coisa. E aí eu resolvi falar, tipo, das gerações no meu cafezinho de manhã, né? E agora à tarde eu vou falar o quê? De que é realismo capitalista, de uma coisa que ninguém fala, dessa definição desse lema abstrato que chama neoliberalismo e como isso afeta a própria cultura corporativa, né? Então, vamos começar? E aí, assim, pra quem não entende essas coisas, já vou dar um pouco um pano de história ali. Tipo, vai ali no seu streamer favorito, procura todos os filmes da década de 80 e lista lá. Você vai ver o quê? Goonies. Goonies é legal. Goonies é legal. Um dos melhores filmes que tem, um filme mais profético de todos os anos 80, Robocop. Robocop é um dos melhores filmes dos anos 80. Ali você vai ver é muito legal. E agora eu não lembro mais dos outros. Talvez A Vingança dos Nerds é um filme que é. Eu acho que eu tô preparando um post de blog que eu cito ele, né? A Vingança dos Nerds, né? Que como ele explica como esses caras babaca viraram céu e aí tão destruindo o mundo aí, né? Mas o Robocop ele é um filme magnífico que ele surge ali. Ah, e o De Volta para o Futuro, né? De Volta para o Futuro. Todos esses filmes foram feitos ali quando os Estados Unidos estava se tornando neoliberal, né? Nem sempre os Estados Unidos foi neoliberal, né? E aí o De Volta para o Futuro meio que conta isso, né? O cara, ele volta de 85 para 55 no terceiro, não, no primeiro filme, e aí fala, quem que é o presidente na época? O Reagan. O Reagan? É o Reagan, mas o Reagan é um ator, como assim ele pode ser presidente, né? Não é bom presidente. Na verdade, era um ator mesmo, e o Reagan, tinha nos Estados Unidos o Reagan, na Inglaterra a Thatcher, né? E a sociedade que elege esses caras é muito, extremamente diferente, qualitativamente diferente. Tipo, as características delas são diferentes, né? Tem um livreto muito bom chamado Corrosão de Caráter, que ele conta essas mudanças tanto do mercado de trabalho como das características sociais do mercado de trabalho. Se eu li ele faz uns 4 anos, e deve estar perdido em algum canto aqui, né? Não sei. Mas é um livreto que você lê, tipo, em uma sentada, assim, tipo, em 2 dias. Se você, tipo, pega o busão, em 2 dias você lê, né? Você pega busão, acho que a maioria das pessoas que falam comigo trabalham de home office, né? Mas as características mudaram muito do quê? De um ambiente mais corporativista, né? Onde as pessoas se viam como iguais, com um ambiente mais individualista, né? E aí eu falei no meu cafezinho da manhã que as pessoas tentam explicar isso a partir das gerações, porque eles tentam ver isso como um conflito geracional, enquanto isso não é um conflito geracional, né? Se você pegar lá o livro Corrosão de Caráter, você vai ver que isso não é um conflito geracional. Isso é um conflito porque as estruturas sociais mudaram. Então, por exemplo, hoje as pessoas já falam assim, eu não gosto de sindicato, porque sindicato nunca vi minhas coisas, não sei o quê, não sei o quê. Não tô querendo. Sindicato tem seus problemas, mas assim, se você voltasse ali, conversasse ali com um boomer que trabalhava numa fábrica, ele já teria uma visão diferente, né? O movimento sindical era muito forte ali quando ele entrou no seu. E tudo isso, aí você fala assim, cara, o que isso tem a ver? Tudo isso tem a ver que esses dois presidentes norte-americanos e a ministra da Inglaterra, eles fizeram ofensivas contra as estruturas sociais, como o sindicato é uma estrutura social, né? E aí, assim, para quem já viu alguns meus vídeos sobre tecnologia e sociedade, né? Acho que o Elu fala nisso aqui, que o sindicato é meio que. Ele tem muito menos funções, né? Sociais, mas ele herda um pouco das funções, ele surge nessa onda que ele vem lá das corporações de ofício. Ele tá lá desde do início antes do que era capitalismo, né? Então você tinha essas grandes corporações e você se via através dela, né? Tipo, elas promoviam. É engraçado que assim, pior que eu tava ouvindo uma entrevista de alguém, agora eu não lembro quem que era, né? Mas ele falava assim, né? Que o sindicato hoje, ele tenta ajustar as relações de trabalhador e patrão, né? E aí é só isso, né? Quando no passado ele tinha uma função social muito maior. Então, por exemplo, o sindicato fazia festas, as pessoas iam na festa, essas festas tinham os caracteres sociais, e quando isso tudo migra para o digital, tudo isso para de fazer sentido.
Essas festas, primeiro que essas festas não existiam mais, né, no Brasil. Daí, o movimento sindical ele foi recriado ali durante a ditadura militar. Mas isso teria mais a ver com o pré-ditadura, né? E talvez em alguns contextos, não sei. Não sei, mas eu tô faz 20 anos no mercado de trabalho, eu nunca vi isso. Nunca vi um evento do sindicato que não fosse o de, tipo, aquela reunião anual ali para ver o qual vai ser o reajuste que vai ser pedido. E já te digo uma coisa, se a empresa não tem isso aí, normalmente o reajuste é menor. Experiência minha, né? É, e você tinha essas estruturas sociais, você tinha outras estruturas sociais, como igreja, né? Não a igreja que se fala hoje é muito diferente de uma igreja que se tinha 40 anos atrás, né? A igreja que se fala hoje também é uma instituição neoliberal que existe, né? É só o indivíduo, né? O café com Deus Pai, esses legendários, essas babaquices aí, né? É muito diferente das instituições do passado, né? Mas eu tô me perdendo aqui, tá, galera? Então, assim, basicamente, o que vai falar? Tô falando de dois contextos do mundo. O mundo pré-neoliberalismo e o mundo pós-neoliberalismo. E eu vou falar o quê? Eu vou tentar defender que o Gen Z é um fruto do neoliberalismo e é um fruto do quê? Que esse neoliberalismo é criado pelas empresas, né? Isso tudo criado pelo mercado de trabalho. Então, por exemplo, quando o Sal reclama disso, ele tem o poder de mudar isso, mas ele não quer. Ele quer esse mundo neoliberal bizarro, né? Então, a mentalidade não neoliberal, ele consegue enxergar, né, essas estruturas sociais e consegue interagir com ela. Uma mentalidade não neoliberal, né? Uma mentalidade volta no passado. Ele consegue interagir com ela, né? Só que nos anos 80 vai ter um debate muito forte sobre essas instituições. E é isso. Por que eu gosto do Robocop? O Robocop é um filme que eu gosto muito. O Robocop ele joga ali. Primeiro que é o cara que morre e continua trabalhando. Isso é magnífico. O cara morre, os caras ressuscitam ele e continua trabalhando, né? E depois que ele tá mostrando ali uma mudança urbana muito significativa, que é o quê? Que é a destruição das vizinhanças e a criação dos condomínios, né? Que nos Estados Unidos eu não sei como é que isso pegou, mas aqui no Brasil é praticamente a realidade. Todo mundo quer morar em condomínio, né? E eu, como uma criança que vi Robocop, continuei vendo Robocop, que eu adoro Robocop, eu acho isso tão medieval, né? Assim, tipo, eu vou morar num lugar que tem uma empresa que comanda esse lugar, e aí eu pago condomínio para essa empresa, e, tipo, eu não tenho poder de voto, porque eu sou um bosta nessa instituição, e, tipo, vai todo mundo ser protegido por essa empresa porque o mundo externo é violento. Gente, isso é medievalismo, tá? Medievalismo. E essas estruturas, shopping, condomínio fechado, são estruturas meio medievais, assim, e o mais caricato possível do medievalismo elas são. Então, eu como um cara pré-neoliberalismo, eu olho assim e falo assim, não, eu não quero isso. Eu quero descer aí na padaria da esquina e tomar meu cafezinho com leite lá, comer meu pão na chapa, depois ver se eu acho alguma livraria, dar uma passeada numa livraria a pé, sem depender de estacionamento, né? Então, o mundo neoliberal é um mundo medieval, né? E aí, assim, eu não tô chegando ainda no Gen Z, né? Mas vou falar de realismo capitalista, né? O realismo capitalista é quando você não vê mais essas estruturas, né? É uma geração que já nasce sem ver essas estruturas. Então, para ele, a máxima da Margaret Thatcher, que né, não existe essa coisa na sociedade, para ele é concreta. E observa que eu tô falando que não, eu não tô falando que essas realidades não existem, que a sociedade não existe. A sociedade existe. Eu tô usando o verbo ver. Porque isso tudo é uma questão de visão. Isso não é uma questão de percepção da realidade, né? Quer dizer, isso é uma questão de percepção da realidade, não de construção da realidade. Essas estruturas continuam existindo e elas estão sendo transformadas, né? O que ali a gente pode dizer que a Margaret Thatcher e o Reagan criaram um novo mundo foi que hoje as pessoas, e principalmente a geração Z, ela não vê mais as instituições. Então, elas são extremamente individualistas. Por quê? E elas estão certas, elas estão navegando nesse mundo, elas são nativos neoliberais, vou dizer isso, né? E aí, de onde vem o termo realismo capitalista, né? O termo realismo capitalista vem de um livro, também muito bom, de um cara chamado Mark Fisher, ou Marcos Pescador, que ele encunha. Isso eu acho muito interessante, porque quando eu entrei na faculdade, a galera fala, é contra as instituições neoliberais, o quê? Aí você chegava ali, tomava um café com alguém de descer e falava assim, então, cara, me explica esse negócio de neoliberalismo, porque, pô, não tô entendendo direito. Ah, não, tem que ser contra a ALCA. E assim, se você lia qualquer coisa de jornal, né? A ALCA era uma coisa. A ALCA era um. Pra quem não sabe, a ALCA era na época que o Mercosul estava se fortalecendo. Tinha uma outra proposta na mesa que era a ALCA, que era um acordo de livre comércio de toda a América com os Estados Unidos, né?
E assim, se você lesse qualquer uma das revistas ou jornais top, assim, os mais clássicos aí, Folha, Estadão, assim, era óbvio que essa ALCA não ia sair. Só quem acreditava nela era a galera de DCE de faculdade, né? E de partido de esquerda. Isso era óbvio, não vai sair. Tipo, o empresariado brasileiro não quer isso, né? Ele, contra a ALCA, ele fala assim, vocês estão lutando por uma coisa que assim, é como assim, eu tô lutando pro meteoro não cair. Tipo, o meteoro não vai cair. Ou vai cair, vai demorar milhões de anos e vai ser inevitável, né? E aí o que aconteceu, né? Tipo, essa galera ficava lutando com essas coisas, era uma babaquice geral, né? E o. Fazer uns protestinhos ali que dava 20 pessoas no máximo e era de boa, né? Mas o Mark Fisher ele reinterpreta esse negócio de instituições neoliberais de uma forma muito interessante, né? Ele fala que as instituições neoliberais não é isso que o DCE falava. As instituições neoliberais é a ausência de instituições. É quando um indivíduo ele vê o mundo, ele não consegue ver relações entre as pessoas. Ele consegue ver só indivíduos. Esse indivíduo ele tem que fazer, ele tem que se virar. Então o Gen Z ele pode ser explicado como um nativo neoliberal. Ele é um nativo neoliberal. Ele vai ver a empresa e fala assim: eu não quero fazer parte dessa empresa. Eu quero construir minha própria empresa. Eu prefiro ser empreendedor, né? Então, beleza. Ele é bizarro? Ele é bizarro. Por quê? Porque, cara, 95% das pessoas que vão empreender falham, né? Eu já falei de empreendedorismo aqui um monte. Procura meus cafezinhos que eu falo de empreendedorismo, né? Tem algumas estatísticas bem interessantes ali que às vezes eu tiro do cu e às vezes eu olho em artigo, né? Como essa que eu tirei dos orifícios, né? É meramente argumentativo. É meramente argumentativo, tá, galera? Mas voltando aqui, né? E aí assim, no livro do Mark Fisher eu gosto porque ele bota assim que a gente vive também num mundo sem perspectiva. Talvez agora com essa bagunça dos Estados Unidos e com uma China muito mais estável, a gente tem alguma perspectiva aí de parar de olhar para aquela bosta daquele país ali do norte lá e olhar para o Oriente e falar assim, pô, os caras estão vivendo bem lá. Por que os caras estão vivendo bem lá? Por que a gente não pode viver bem como os caras estão vivendo bem lá, né? A gente fica olhando sempre para os Estados Unidos, que é um país em decadência total absoluta, né? Que não conseguiu encontrar um método sustentável de vida, né? De sobrevivência econômica, precisa ficar criando essas crises, que nem a crise de 2008, que até hoje não acaba, precisa criando esses bilionários vendem sonhos pra gente, né? E aí o realismo capitalista é quando você olha para a realidade capitalista de hoje, neoliberal, e você não vê alternativa. E aí, se você não vê alternativa, você não vê perspectiva. O mundo é esse mesmo e foda-se. Então, assim, muitas vezes eles têm um anseio para que tudo isso acabe, mas eles jogam pra um apocalipse, né? Tipo, é o apocalipse zumbi, é a queda do meteoro, é não sei o quê. Então, assim, o Mark Fisher fala assim no livro dele, né? Assim, é mais fácil acreditar no fim do mundo do que no fim dessa realidade capitalista que a gente vive, né? Hoje, eu falo isso, hoje em dia isso não é mais realidade, porque a gente vê a China ali, tipo, vê, tipo, alguns países do Oriente que estão bem obrigado, né? Tão bem obrigado e só não a realidade americana, que é uma realidade bizarra, né? Sempre foi bizarra, né? Só que foi vendida. Os próprios americanos falavam, tem um outro filme dos anos 80 que é muito bom, chama Eles Vivem. O Eles Vivem quem é de esquerda vê com um paradigma de esquerda e quem é de direita vê pelo paradigma de direita, e os dois veem, os dois concordam e acham os dois muito lindos, só que vendo de perspectivas opostas, né? Isso é uma das características da arte, né? A arte, quando você tem um artefato artístico, ela pode ser interpretada de diversas maneiras. Quanto melhor ele é, melhor e mais insights ele dá para as pessoas. E muitas vezes o artista não quis falar porra nenhuma. Ele só quis fazer um negócio legal, ele fez um negócio legal, só que daí tem diversas vertentes, viés de explicação, né? E o Eles Vivem, ele é muito bom, porque ele mostra esse mundo que, assim, é o mundo das grandes corporações, das grandes corporações tentando moldar a nossa vida, né? E o que eu queria defender? Já deu 14 minutos aí, meu cafezinho tá acabando? O que eu queria falar disso aí, né? Muitas vezes a gente tá olhando o mundo sobre o viés de não tem perspectiva. O mundo tem perspectiva. Muitas vezes ou recriar essas instituições. Eu falo muito disso porque quando a gente fala de tecnologia, né? E aí, infelizmente, o outro livro do Elu não tá aqui, mas eu tô lendo um outro livro, né? Lendo mais ou menos, que eu tô bem devagarzinho com ele, e o momento que eu li. Meus livros eu sempre leio assim por um momento, né? Vou levar as crianças no judô. E aí eu pego um livro para eu leio aquele livro do Né, Contexto para ela, né? E aí eu dei uma parada de ler, mas eu tava lendo esse aqui é a tecnológica sociedade, é o sistema tecnológico.
que quando o sistema tecnológico vai crescendo, o sistema tecnológico ele coloca como o sistema criado ao redor da tecnologia, né? Quando ele vai crescendo, ele vai dominando áreas da sociedade, né? Então a gente vê, por exemplo, as digitalizações dos relacionamentos, né? Hoje os relacionamentos são digitalizados. O pessoal fala de namoro, não sei o quê, é através do celular, é Instagram ou curtir no Instagram ou achar no Tinder, né? Isso é uma digitalização dos relacionamentos. Você vai tendo o quê? Você vai tendo que essas. E eu falo das corporações, elas vão tomando, elas vão controlando parte da nossa vida. Então ali, veja eles vivem, aí você vai ver uma coisa muito interessante ali, né? E a solução que o Elu dá é mais uma solução de, olha, e ele fala nisso aqui, né? Tipo, você ter instituições sociais fortes, né? Isso ele fala antes, muito antes dessa ideia de neoliberalismo existir. Você tem instituições sociais muito fortes, para quê? Para você conseguir pressionar governos a quê? A criar barreiras para essas empresas, a manter a vida num ponto de vida saudável sem ser controlado por grandes instituições. Eu falei no meu cafezinho da manhã no finalzinho eu falei, ficou até meio tosco, sobre indústria alimentícia, ultraprocessados. Isso é uma coisa que, por exemplo, no Brasil funciona, nos Estados Unidos funciona, na Europa funciona, né? Então na Europa, se você pegar um produto sei lá, de um iogurte, você vai ver lá que tem leite, alguma coisa, assim, não tem nem conservante, né? Um negócio que dura na prateleira, mas assim, ele funciona. A empresa tem lucro lá. Você pega no Brasil aqui, tem um pouquinho mais de elemento ali, porque essas organizações são mais fracas, mas ainda bem que o SUS aí com. Eu vou falar um nome que as pessoas torcem o nariz, mas a Rita Lobo também tem um. Minha esposa trabalha com isso, né? E assim, o pessoal da academia vê essa luta dela muito boa, né? De fazer com que as pessoas consumam menos. Então, se você pegar no iogurte, tem menos coisa aqui, né? E aí tá surgindo um monte de porcaria aí, de sabor café, sabor chocolate. Isso aí também é um avanço da indústria, né? Que não pega na Europa, por quê? Porque lá existe uma sociedade organizada que pressiona um governo organizado que pressiona a indústria para falar, ó, faz essa merda direito, tá? Aqui não tem isso, né? Aqui tem mais ou menos. E nos Estados Unidos não tem de jeito nenhum. Então é capaz de você pegar um chocolate lá que nem é chocolate, é uma bosta e, tipo, gosto de açúcar puro, e as pessoas gostam daquilo porque é gosto de açúcar puro, e o paladar das pessoas já se perdeu porque não tem mais nem contato com a realidade. Ou os queijos americanos, ai, cheddar, né? Assim, eu sempre falo que queijo é sempre uma região do mundo, né? Se você procurar um queijo, se você procurar um queijo no Google Maps e não aparecer uma região, por exemplo, o queijo canastra, Serra da Canastra, o queijo Minas, padrão, tem estado de Minas Gerais, ou o queijo Gorgonzola, vai ter alguma cidade chamada Gorgonzola ali na Europa, algum burgo chamado Gorgonzola, alguma comuna chamada Gorgonzola, Camembert, vai ter algum sei lá, o Castelo de Camembert, né? Vai ter. Procura o cheddar. Se não tiver o cheddar, é porque o catupiry vai ter o quê? Uma empresa. Logo, o catupiry não é um queijo, ele é um produto da indústria alimentícia. O catupiry é uma empresa, não existe a região catupiry, né? Então aquilo ali é uma. E, cara, eu fugi totalmente, né? Mas eu tô mostrando isso só que, tipo. E é até interessante, porque as marcas, o que a gente acha que é marca, né, que é estilo, né, de queijo, na verdade uma característica de uma sociedade local, uma sociedade, na época, grandes queijos da sociedade medievais, né, mas eles tinham culturas bem delimitadas, né. Hoje a gente vê uma massificação da cultura, uma homogeneização, falei errado aqui, que é bizarro, que é ruim, eu acho ruim, e tudo isso é culpa da tecnologia. Talvez um dia eu fale isso, mas em outro tipo de cafezinho que eu não tô tentando preparar, né? Valeu, pessoal! Acho que meu cafezinho foi isso aí. Eu falei um monte de coisa, um monte de abobrinha aí pra vocês. Devo ter dado um monte de ideia, falar de mercado de trabalho, não sei se eu falei. Falei mais de organizações sociais e como isso molda o mercado de trabalho. Eu espero que tenha te ajudado em uma coisa. Eu mesmo não sei dizer se. Até porque muitas vezes eu dou ideia para as pessoas têm ideias e eu acho legal. É isso aí, pessoal. Valeu. Bom cafezinho para vocês.